Você sabe o porquê de se investir? Nesse vídeo você vai compreender as razões, ao menos as minhas, para investir o dinheiro guardado. Se gostar, se inscreva, curta, comente e divulgue para alguém desenvolver esse pensamento. Meu nome é Júlio e você está no Mindset Investidor. Muito bem, então eu desenvolvi esse material de uma forma bem resumida de todos os conteúdos e cursos de conhecimentos, estudos e afins, e tentei resumir em algo muito visual para vocês, para terem mais facilidade no aprendizado. Vamos lá. Então, o mundo dos investimentos é um mundo onde você tem um mindset de investimentos. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você quer programar uma viagem daqui a um ano. Então, que tipo de investimento eu posso fazer para o meu dinheiro pagar essa viagem para mim? Entendeu? Então, você vai fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E outros aspectos também interessantes é a estratégia de independência financeira. O que é independência financeira? É fazer o dinheiro trabalhar para você e custear a sua vida. Por exemplo, eu tenho uma conta da Netflix. Com investimento você consegue pagar Netflix. Eu tenho um aluguel, eu consigo pagar um aluguel da minha casa com investimento? Consegue pagar o aluguel da sua casa com investimento. Então a estratégia de independência financeira é você custear a sua vida, você pagar todas as suas contas aplicando e investindo dinheiro. Então é o dinheiro trabalhando para você. E consequentemente você consegue ter um planejamento melhor e um conforto na sua vida. Então imagine, você já tem uma renda de investimento que já te paga todos os seus custos de vida. Então você tem escolhas melhores para a sua vida. Quero trabalhar só com o que eu quero. Agora eu quero empreender. Agora eu quero me aposentar. É uma escolha sua. Então você tem um planejamento de paz, né, e conforto na sua vida. Como comecei a investir? Grandes bancos, grandes dores de cabeça. No meu caso, eu comecei a investir após uma grande decepção de investir num banco, né, que quase rolou um processo, aí me devolveram todo o dinheiro e tal, e não que os grandes bancos e os bancos sejam ruins, né? Mas eles têm metas a bater e eu não quero fazer parte disso, desse tipo de negócio. E aí eu cheguei até o mercado de capitais, que é o mercado financeiro. Bom, o investidor brasileiro, né, normalmente investe em caderneta de poupança, né, que continua detendo a maior preferência dos brasileiros. Quase 88% dos brasileiros investem em caderneta de poupança, né? A famosa poupança aí. Só que o problema é que essa poupança rende menos que 2% ao ano, né? É uma quantia muito baixa de retorno do investimento, né? E sabendo investir de uma forma inteligente, com cautela, você consegue retornos bem superiores a 7% ao ano, né? Então, imagine você triplicar o que você ganha na poupança, né? Mais pra frente eu vou mostrar que tem uma diferença de poupar, né, que seria guardar o dinheiro, e de realmente investir. Na poupança você perde, né? Normalmente você investe na poupança, hoje em dia você está perdendo dinheiro, né? Cuidado, deixar o dinheiro parado na poupança faz você perder o dinheiro todos os anos por conta da inflação. Mais para frente eu vou explicar o que é inflação, né? 6 motivos para sair da poupança, né? Você perde dinheiro para a inflação, seu dinheiro desvaloriza, né? Só rende uma vez ao mês, então tem que esperar 30 dias, tem que esperar virar um mês para você ganhar dinheiro. Existem opções mais seguras que a poupança, acredite. Você não está aprendendo finanças, você está perdendo dinheiro, está desvalorizando. Investir em renda fixa é muito mais simples e você tem um planejamento daquele valor que vai chegar no final do seu investimento. E poupar não é investir. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, comparação Brasil e Estados Unidos, né? Afinal, por que os brasileiros não investem mais no mercado financeiro como nos Estados Unidos? O Brasil tem uma bolsa de valores, Estados Unidos tem 3. Brasil, menos de 400 empresas, Estados Unidos tem mais de 5 mil. Brasil tem pouquíssima pessoa investindo, nos Estados Unidos tem mais da metade da população investe. Eles já têm esse conhecimento de investir o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro nas empresas do país, né?
e cerca de 210 milhões de investidores estão aplicando seu dinheiro. Então, qual que é a ideia? A ideia é você construir o seu castelo, né? Com planejamento e disciplina, você conseguirá construir um patrimônio e um conforto que jamais imaginou ter. De grão em grão, você chega lá. Boa parte da beleza da independência financeira é ter sua cabeça e seu coração longe das preocupações do e se que a vida nos dá, né? Atualmente, estamos vivendo uma grande crise de saúde, o Covid, né? Porém, todo mês eu recebo um dinheiro suficiente para pagar todas as minhas contas por conta dos meus investimentos. E a independência financeira, os investimentos tornam isso acessível para a gente. Então, de grão em grão, de dinheiro em dinheiro, você vai conseguindo construir a sua muralha, a sua proteção, o seu castelo. Então, investir hoje em dia, você pode investir em grandes empresas, em valiosas empresas do Brasil. Desde bancos, marcas, resseguros, Casas Bahia, empresas de energia elétrica. Você tem uma infinidade de empresas que você pode ter uma participação nos lucros e no negócio dessa empresa. E outro negócio interessante é que você pode ter participações em imóveis, né, valiosos aqui do Brasil. E, você pode ter desde shoppings, galpões, logístico. Agora o e-commerce está em alta, então você pode ter uma participação no negócio ali de um galpão logístico. Entendeu? Da Magazine Luiza, por exemplo, de um outro galpão. E até supermercados a gente pode investir em alguns poucos cliques no mercado financeiro. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? Vamos seguir aqui. Então, tem perspectivas diferentes no planejamento da vida de cada um. Tá? Cada um pode planejar de uma forma diferente. Então, trabalhamos muito, investimos pouco e sem planejar o nosso futuro. O pensamento comum é trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. Mas uma parcela do que ganhamos deveríamos planejar na nossa aposentadoria. Ou ao menos nos dar mais liberdade para trabalhar com o que gostamos ou fazer o que realmente gostamos, né? Então, o modo convencional é dos 10 aos 20 a gente estuda, a gente trabalha e depois vive a aposentadoria depois mais ou menos aos 60 anos, mais ou menos. E cada vez vai ficar mais difícil a gente se aposentar. Tem gente que vive muito fácil aí depois dos 40 anos já vivendo no mercado financeiro com aposentadoria. Então se a gente planejar aí, até uns 50 anos você consegue estar aposentado sem contar com o governo, sem contar com o INSS. Tá? É possível construir um patrimônio de R$1 milhão? Sim, mas acumulando com os juros compostos. Mas é muito provável que você não precisa de tudo isso. Quanto tempo leva para fazer 1 milhão, né, no mercado financeiro, ou se você estiver trabalhando e guardando dinheiro todos os meses, né? Mas aqui é com os juros compostos, então é um pouco diferente, tá? E eu vou explicar isso mais para frente. Então, com 5 mil por mês em 9 anos, 2 mil por mês em 15 anos, R$1.000 por mês em 20 anos, R$500 por mês em 25 anos e 300 por mês no período de 30 anos. Isso calculado um retorno de 12% ao ano. A gente vai aprender isso também, essa questão de retorno, valor, juros compostos mais para frente. Mas aqui você consegue ver que é possível você ter R$1 milhão. Mas eu vou te demonstrar que você não precisa ter R$1 milhão na conta, a não ser que seja seu objetivo, né? A gente fala bastante de objetivo aqui para frente, mas é sim possível você acumular todo esse dinheiro na sua vida, se você guardar, ter um objetivo e ter disciplina ao longo do tempo. Investir é um hábito. O mercado de ações e o mercado financeiro como um todo é uma forma mais democrática de empreender, pois permite que você seja sócio de grandes empresas. Ao contrário do senso comum, investir não exige um capital gigantesco para começar e nem coisas muito mirabolantes. O ideal é pesquisar os tipos de investimentos certos, sem trambiques, né? Sem muitos rolos que aparecem por aí na vida das pessoas e ver que as pessoas estão perdendo dinheiro. Então eu vou te ajudar aqui justamente a entender essas estruturas e te ajudar a criar seus objetivos. Aqui tem uma referência, um zelador, né? Que acumulou uma fortuna de 8 milhões em ações, né?
Eles sempre investiam. Então lá nos Estados Unidos eles têm esse costume de investir uma porcentagem dos seus ganhos no seu futuro. E investir não é simplesmente para você ficar rico, milionário. Todo investimento tem um nível de risco. Os maiores riscos trazem maiores retornos. Se você já empreendeu, possui um negócio próprio, você já investiu em você, você já fez um grande investimento de grande risco. Então aqui tem vários tipos de investimento que eu vou explicar para vocês, mas só para entender a escala de risco, né? Então tem o Tesouro, que é renda fixa, CDB, LCI, renda fixa, fundos de renda fixa, debentures, CRI, CRA, fundos de multimercado, fundos imobiliários que a gente vai aprender, é um dos investimentos mais interessantes do mercado, ações e negócio próprio. Negócio próprio é muito arriscado, sabe que muita gente no período de 2 anos, 3 anos quebra. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como planejar sua independência financeira com juros compostos. E antes de colocarmos a mão na massa, se você ainda está com dúvidas se realmente quer investir ou não, eu vou colocar aqui um vídeo de um médico cirurgião plástico, né, formado pela UFRGS, o Alexandre Vulgo Stormer, que é um grande investidor, um grande professor aí nas redes sociais. E você vai entender mais ou menos o que ele tem a dizer. E na próxima aula eu vou começar a pegar mais sério os outros termos e a gente vai avançar com esse projeto. Vamos lá? Bom, você que está em casa me ouvindo, você tem uma ação a tomar nesse período. Você tem que sentar com os seus filhos e você tem que falar sobre educação financeira com eles. Você tem que conversar com eles e explicar um pouco como funcionam juros compostos, investimentos. Você tem que aprender sobre isso. Você tem que discutir isso com eles. No momento em que você começar a discutir isso com os seus filhos e aprender também sobre isso, automaticamente você estará começando a produzir uma melhor qualidade de vida para você e para sua família. Então o que vocês podem fazer é buscar educação financeira sobre como investir, como é que se faz investimento, o que é um fundo imobiliário, é bom o fundo imobiliário, não é bom? É bom botar um dinheirinho aqui? É bom guardar um pouquinho de dinheiro ou não? Guardar o seu dinheiro, investir de uma maneira correta, aos pouquinhos. Isso não dá um resultado da noite para o dia. Ninguém fica rico da noite para o dia. Ninguém atinge sua liberdade financeira da noite para o dia. A mentalidade de poupar, ela pode acontecer numa escala de R$1 e numa escala de 1 milhão. Eu conheço gente que ganha R$100 mil por mês e não tem dinheiro. Tem um casal que são 2 médicos, os caras ganham juntos R$95. Tiveram aqui semana passada, alguns 3 meses atrás, era assim, Stomer, o que eu faço para guardar dinheiro? Porque eu gasto todo o dinheiro que eu ganho. Então essa mentalidade não começa só depois que eu tenho determinado nível. Não, a mentalidade de guardar dinheiro tem que começar desde o início. Mas por que não se fala disso em nenhuma escola? Por que os políticos não colocam educação financeira nas escolas? Sabe por quê? Ele não quer que você seja livre. O político brasileiro quer que você seja dependente. O político brasileiro quer que as pessoas sejam dependentes. Só que chegar na hora, ele não vai te proteger. Ele não vai te proteger. Então, novamente, o ponto principal é aprender a guardar dinheiro. Mesmo que eu ganho R$600, tudo bem. Então, tu vai guardar R$5. 5 que seja. Porque a partir disso, simplesmente, elas começam a construir a sua vida. Vocês têm que ser donos da vida de vocês. E para isso, vocês podem conversar com um monte de gente experiente, um monte de gente que sabe o que está falando, que estudou bastante sobre investimentos. Pensem nisso. Acho que esse é o ponto principal.